Deus não tolera o pecado. Este é o tema do devocional aqui de hoje. Sou o pastor Guilherme e quero te convidar para ler aqui hoje essas escrituras em Salmos capítulo 5, versículos 4, 5 e 6, para nós meditarmos um pouquinho. Também faço um convite a você que ainda não é inscrito aqui em nossos canais ou não segue aqui as nossas páginas, você possa fazer isso agora, considerar se tornar um inscrito aqui e assim receber sempre esses conteúdos aí na linha do tempo das suas redes sociais. Sempre vai estar aparecendo os vídeos que publicamos aqui. Estamos procurando retomar sempre essas gravações, dando sequência, no assunto aqui do livro de Salmos. Eu espero que isso edifique a sua vida. Nós tivemos essa semana já algumas gravações. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, quando terminar aqui, volte aí nesta mesma página, nesse mesmo canal. Você vai encontrar aí os demais devocionais dentro deste capítulo 5 que nós estamos falando aqui. Então hoje o nosso assunto é Deus não tolera o pecado. A Bíblia diz assim, Salmo 5, versículo 4, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, e aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Vamos observar uma coisa aqui, que se há algo que Deus não tolera, não suporta, é o pecado. Você sabe que o pecado na vida do homem, ele é uma mancha. Isso não cheira bem diante do Senhor. Vamos observar aqui que o salmista, quando se aplicava às suas orações, ele pedia sempre a Deus: Senhor, livra-me dos inimigos cruéis. Liberta-me desses males que estão à minha volta, dessas pessoas com intenções erradas, destes inimigos que estão aí. Mantenha eles longe de mim, Senhor. Porque eles sabiam de uma coisa, sabe? É tão bom quando você aprende a andar com Deus, porque você sabe o que agrada a Deus. O salmista, quando vai expressar os pontos negativos dos seus inimigos, ele os faz sobre o prisma da palavra, ou seja, ele sabia aquilo que desagradava a Deus. Ele dizia sempre em suas orações, expondo isto: olhe, Senhor, eles são assim, são iníquos, são homens que estão aí desejando a maldade, buscando a maldade. E ele apresentava isso a Deus porque ele sabia que o próprio Deus odiava aquilo também, não tolerava aquelas ações. Então vamos pensar assim, que a minha vida e a sua vida, ela tem que estar sempre de acordo com Deus. Imagine que triste saber que as ações que eu estou praticando, que você aí me ouvindo está praticando ou possa um dia praticar, que elas entristecerão a Deus. Isso é demais para nós. Você que conhece a palavra, imaginar que você está fazendo algo que entristece a Deus, que entristece o Espírito Santo, isso deixaria você abalado, deixaria você cabisbaixo, deixaria você triste, levaria você rapidamente a desejar o perdão, a desejar e a buscar por uma mudança. Porém, o mundo não pensa desta maneira. A inclinação deles é para a maldade constantemente, é para o caos constantemente. Davi pedia para Deus para ser livre das mesmas coisas que Deus detestava. Ora, se há uma coisa que nós vamos observando, é que Deus não tem prazer na iniquidade. Deus odeia o mal e cabe a nós pedir isso: Senhor, livra-nos deste mal também. O que o Senhor não quer, o que o Senhor não gosta, o que o Senhor não suporta, Pai, que isso não seja achado nas nossas vidas. Amém? Que possamos ter uma vida que agrade a Deus, uma vida que o Senhor olhe e diga: olha, ali está um filho valoroso. E eu creio que, me ouvindo aqui hoje, há muitos homens e mulheres que estão andando sobre a luz da palavra, que o pecado não os tomou, o pecado não rege suas vidas mais. Antes, outrora, em tempos passados, eles até poderiam ter vivido aí sobre a influência maligna do pecado. Porém, uma vez que encontraram-se com Cristo e o tomaram como seu Salvador, a vida ganhou um novo sentido.
há um propósito diferente. Creio, meu irmão, que você caminha dentro do propósito correto e verdadeiro do Senhor. Devemos sempre lembrar de como Deus odeia o pecado. Guarde sempre isso, de como Ele rejeita a iniquidade, mesmo que ela esteja disfarçada ali de uma forma bem sutil. Deus não se encanta com o pecado. Deus não é enganado pelo pecado. Os homens, eles se curvam diante da maldade, principalmente quando ela é bem sucedida. Vamos imaginar assim que todo o cenário político, não escolha partidos, não é um lado ideológico ou outro, falando a nível mundial, os dois lados têm problemas, as duas visões aí da política têm seus problemas, esquerda e direita. Nós vamos pensar assim que muitas pessoas, elas endeusam ali seus políticos, mesmo eles sendo corruptos, criminosos, das piores espécies possíveis, mentindo descaradamente em promessas falsas, porém ainda assim são aplaudidos, são venerados, eles brigam por causa de homens corruptos, se degladeiam aí por causa de homens violentos, sanguinários. Essa sociedade que aceita isso, que toma a maldade e faz da maldade algo básico, algo comum para elas. Mas Deus não é desta maneira. Deus não tolera, Deus não deixa passar esta maldade que o homem está a praticar. Deus não dá abrigos para o erro. Isso é bom para nós entender que quando reconhecemos falhas na nossa vida, esta é a hora de corrermos a Deus e dizer: Senhor, eu sei que não conseguirei estar na tua presença, no céu, tendo uma vida eterna, carregando estes erros, carregando esta maldade, carregando esta má influência, carregando comigo os pecados aqui desta terra. Então eu quero ser livre disso. Olha, você, ao entender que a sua vida não vai bem, a solução para você não é fugir da presença de Deus. Às vezes você está na igreja e você começa a ter ali algumas dificuldades pessoais, particulares. Você vê que a sua vida de oração, ela já não é tão forte como era antes. Você vê talvez até cometendo alguns pecados e delitos na sua vida. E tudo que o diabo mais quer nesta hora é que você corra da presença de Deus. Porque você longe de Deus, você é um alvo fácil. Mas quando você reconhece, sabe, olha e diz: olha, eu errei, eu preciso acertar isso, e você vai à presença de Deus, Deus está pronto a perdoar, a aceitar você, e através desta coragem, eu vou usar essa expressão, assim, dessa coragem que você teve de ir até ali, de dizer: olha, Senhor, falhei, quero me levantar, esta vida aqui de pecado não é a minha vida, quero viver para o Senhor. Isto faz o céu se mover, isto faz Deus se mover e levantar você e tirar você de uma vida pecaminosa. Então a solução para você sair do pecado não é fugir da presença de Deus. Eu sei que é o primeiro pensamento que passa na mente do homem e da mulher é este: olha, não vou mais à igreja, a igreja vai saber dos meus problemas, isto vai ser ruim para mim, eu prefiro ficar longe da igreja. Isto é tudo que o diabo mais quer que você faça, que você fuja da presença de Deus. Mas não, eu estou te aconselhando aqui hoje para que você se aproxime a Deus. Não é esconder os seus erros, é sentar ali, é conversar com Deus, é procurar ali o seu ministro, o seu pastor, dizendo: olha, tenho errado nisso e não quero ficar vivendo uma vida de erro, eu preciso me levantar. Talvez você me diga: mas isso é difícil. Sim, o erro, irmão, ele é fácil de ser cometido, mas às vezes ele cobra da gente um preço a mais na hora de acertarmos aquilo. A sentença do pecado, o resultado de um pecado, é sempre algo que vai sim cobrar de nós alguma coisa. Mas você diz assim: olha, mas e como é que eu vou fazer então? Porque se está cobrando algo de mim, pastor, eu não sei se quero isso, mas você deve pensar neste companheirismo com Deus. O homem que anda com Deus sabe que não há nada mais valioso nesta terra do que a companhia do eterno Deus. Ora, se é preciso acertar, se é preciso corrigir alguma coisa em nós, façamos, porque mesmo que isto traga algum constrangimento ou algo assim na nossa vida, ter a presença de Deus vale tudo isso.
ter a companhia do Eterno vale tudo isso. Saber que Deus não está contra você, isso deveria valer qualquer esforço físico, moral, qualquer coisa que você tenha que fazer, vale a pena, porque você saberá, olha, quando eu concluir isto e eu buscar o arrependimento e eu acertar minha vida, o bom Deus dos céus estará novamente, vou dizer assim, feliz comigo. Ele não verá em mim mais uma mancha de pecado, ele não verá em mim mais essa inclinação maligna para o erro. Irmão, nenhum de nós, nenhum bom cristão, nenhum homem que conhece a Bíblia tem prazer de viver uma vida errada. Não, ele quer estar certo, ele sabe que Deus não abriga o erro. Os ímpios, se não se arrepender, o resultado deles é perder um lugar no céu. O resultado deles é não ter, não ter um lugar no céu. Olha, isso não te traz um certo medo, um certo receio? Se você realmente ama a Deus, você quer estar com Deus. Você não rejeita a palavra. Você diz, olha, eu quero estar com Deus. Não quero saber de outra coisa. O pecado vem, pode ser atrativo, pode ser sedutor, pode ser oportuno para você naquele momento, a oportunidade que mudará a sua vida. Mas aquilo entristece a Deus, então não, eu não quero. Eu quero ficar com algo, mesmo que seja simples, mesmo que seja pequeno, porém algo que agrade a Deus. Amém? Esse é o intuito principal. O homem pensa que pode viver com Cristo e o diabo dividindo o mesmo coração, mas não pode. Não é possível haver essa divisão aí dentro. E aí um pregador disse uma frase muito clara sobre isso. Ele diz, é certo que Cristo não habitará na sala de visita do coração humano, se estivermos ali, ou se entretemos o diabo no porão dos nossos pensamentos. Não pense você que você terá Deus e o diabo dividindo o mesmo espaço aqui. Não, ou você se inclina para a palavra e vive a palavra, ou você não poderá ter Deus fazendo parte da sua vida, porque Ele não tolera este compartilhamento aqui. Ele não divide, Ele não dá o espaço da sua glória para mais ninguém. Ele não divide a cadeira do seu coração, da sala de máquinas da sua vida. Não, não, não. Por isso o irmão Branham vem e usou uma frase que eu gosto muito dela, quando ele diz, olha, nenhum homem está em seu juízo perfeito até que ele tenha aceitado a Cristo como seu Salvador. Isso é tão maravilhoso, porque você não conseguirá decidir corretamente, tomar os rumos corretos da sua vida, agir em prol de uma defesa do Evangelho. Sempre, talvez é um bom ajudador, trabalha com muitos eventos sociais, ajudando milhares de pessoas, o que é maravilhoso, e cada um que pode fazer isso, deve fazer isso, ajudar o próximo, é algo maravilhoso. Mas se você não tiver a Cristo, talvez nisto você vá bem, talvez numa outra causa você vá bem, mas lá dentro do seu coração, em alguns pontos e aspectos, haverá uma maldade ali dentro. Haverá uma inclinação para o erro, haverá um vício perturbando, haverá uma maldade escondida ali, sabe? Haverá algo que tirará mesmo assim você dessas garantias que a Bíblia dá. Por isso você precisa que Cristo faça parte da história da sua vida. Você precisa, o homem que sabe o que é o Evangelho, o que é a palavra, ele não se cansa de anunciar o reino de Deus, porque ele quer salvar as pessoas desse destino trágico. O homem que não se inclina para Deus, ele está buscando apenas a presença, e um dia ele terá isso. Ele terá que ficar na presença de um Deus irado, de um Deus que não tolera o pecado, que quando olhar para o homem e ver que aquele homem está tomado de iniquidade, ou seja, não obedece às leis, não obedece aos mandamentos, que está inclinado à maldade, que tudo que pensa é perverso, tudo que faz é sobre malícias e coisas terrenas, olha, isto não terminará bem para essas pessoas. Isso trará a ira de Deus sobre essas pessoas. Então vamos observar que os loucos não pararão na sua vista. Viver em pecado é uma loucura. Sabendo que há uma eternidade em jogo, há uma vida eterna em jogo, viver em pecado é uma loucura, é um ponto fraco na vida do homem. Ora, irmão, às vezes você pensa que pode enganar a Deus. Você sabe que os reis antigos, eles tinham nas suas cortes os chamados bobos da corte, que serviam para entreter ali aquela figura real. Vamos pensar assim, que este rei meu, Deus meu, que o salmista falou dele no versículo 2 aqui do capítulo 5, ele não tem bobos na corte.
Ele não tem ali, não precisa de ninguém para entretê-lo, sabe, fazer piadinhas para ele, coisinhas. Não, ele não precisa disso. Deus não precisa de bobos na corte. Ele aborrece destas coisas. O versículo 5 diz isto para nós: os loucos não pararão à tua vista. Ele aborrece a todos os que praticam a maldade. Pode ser aplaudido aqui por homens da mesma índole, homens perversos como são, homens cheios de malícia e maldade como são. Aqui você pode ter muitos aplausos, aqui você pode ser reverenciado, mas lá com Deus Santo da Bíblia, você não obterá toda esta relevância que talvez você tenha aqui. Por isso, para chegar lá, haverá uma marca. Que marca é essa? A marca do Espírito Santo, a obediência à palavra. A obediência à palavra dará a você acesso à vida eterna. Mas olha, como é que você está diante disso? Pense um pouquinho nisso. Então vamos lá. Ele diz assim, olha, ele aborrece a todos os que praticam a maldade. Ora, ele está contra todos esses, não tolerando a nenhum desses. Por isto, fale de Deus. Volto a repetir isso. Fale da cruz para as pessoas. Anuncie a elas o reino de Deus. Sabia que você que já é batizado, você que está aí ao lado do seu pastor ajudando, convide as pessoas a ir aí à sua igreja. Deus não tem falado com você aí? Deus não tem te alimentado aí na sua igreja? Deus não tem usado o seu bom pastor aí, o servo dele aí, para trazer um recado para você? Não tem usado ali um copastor? Não tem usado ali um auxiliar de púlpito ou alguma outra função? Não tem beneficiado você? Como é que você pode guardar isso só para você? Não, leve isso para frente, convide as pessoas, porque assim como Deus tirou você de uma vida de pecado, Deus pode tirar a outros também. Sabe, procure isto para você. Deseje uma libertação na sua vida. Não tolere mais viver em pecado. Não aceite mais conservar em você, sabe, coisas que você sabe que está errado, mas que você vai relevando, você vai, sabe, ali, como se fosse alimentando aquilo. Não, resista ao pecado. Resista ao diabo. A Bíblia diz que quando você faz isso, ele foge de você. Ele se ausenta da sua vida, mas você precisa empregar uma força contra isto, contra a ação do pecado. Então eu estou te convidando a ter uma nova atitude daqui para frente. Estou te convidando a rejeitar o pecado na história da sua vida. A Bíblia vem e diz no versículo 6, destruirás aqueles que proferem a mentira, que passa desapercebido. Eu cito aqui sempre algo que nós ouvimos, me falha a memória, do pastor Paulo Sérgio, aqui de Presidente Prudente, próximo a nós aqui, e ele usou numa das suas mensagens, há um bom tempo atrás, essa expressão. Às vezes está tão preocupado, está olhando tanto para, vamos dizer assim, escândalos e coisas complicadas e coisas que chamam a atenção, e às vezes esquece daquela mentirinha pequena que está passando, de coisinhas relevantes que você não se atenta para aquilo. Mas este Deus, por mais que a sociedade que às vezes tolere mentiras, né, vai a julgamento e faz aquilo e mente e aquilo passa, às vezes a justiça não consegue determinar aquilo e aquilo escapa e coisa tal, mas haverá uma justiça pela qual você não conseguirá passar com as suas mentiras. Isso deve preocupar cada coração humano. Isso deve preocupar cada coração cristão. Deus não tolera a mentira. Deus não me deixará passar. Isso não passará pelo filtro de Deus. Tanto que em Apocalipse capítulo 22, que me falha a memória, ele expressa isto. Ora, ficarão de fora esses que amam a mentira, que praticam, que amam, que exercem isto, não terão lugar com ele. Isso não é assustador para o homem saber que ele deixou esta orientação. Não é adivinhação, não é fruto da mente de alguém, mas é Deus dizendo para você: você quer estar comigo aqui? Abandone a mentira. Esqueça isso, afaste-se disso, deixe essas coisas erradas de lado, saia desta vida de maldades e coisas terríveis, fuja da iniquidade, sabe? Pare de desobedecer as leis e mandamentos e passe a viver aquilo que a palavra tem pedido a você. Ora, são mentiras, porém, que podem talvez não ser descobertas aqui, mas que não vão passar por Deus naquele dia. E terminando,
ele diz no versículo 6, né? Destruirás aqueles que proferem a mentira, e o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Ele aborrecerá, não suportará, não resistirá, não aceitará estes homens aqui em sua presença. Ora, Deus não aceita nada que seja maligno, maldoso, nada que contraria a sua grandiosa palavra. Então, por isso repetimos aqui o que falamos várias vezes. Olha, não desista das Escrituras. Busque ler a sua Bíblia, procure conhecer o que é que agrada a Deus. Tendo dúvidas, vá ao teu pastor, diga assim: pastor, me ajude aqui, esta atitude minha está agradando a Deus? Se você tem amor pela sua alma e quer a vida eterna, você vigiará melhor estas coisas. O que é que agrada a Deus? O que é que deixa Deus feliz comigo? Eu quero que o Criador dos céus e da terra, que produziu o ar que eu estou respirando, que deu visão a mim, que deu sabedoria a mim, que faz eu ter saúde para glorificá-lo dia após dia, eu quero saber o que é que deixa ele feliz. Ele me deu uma casa maravilhosa, uma família maravilhosa, ele me deu um emprego maravilhoso, um estudo maravilhoso, uma igreja abençoada, ele me completou com familiares, parentes, irmãos, amigos verdadeiros. E aí você vai colocando aí também, estou citando aqui aleatoriamente para você aí ir compreendendo quanta coisa Deus tem te dado, quantos livramentos tem Ele operado, quantas vezes Ele curou você de doenças terríveis. E a pergunta que eu faço a você é esta: você já procurou saber o que é que agrada a Ele? Ele vem fazendo por você desde o ventre. Salmo 139, desde o ventre Ele te conhece, Ele está cuidando de você. E você o que está fazendo para o Senhor? Então pense nisso nesse dia. O que é que eu estou fazendo para aquele que cuidou, que criou e que está aqui trabalhando a meu favor dia após dia? Ele batalha por mim, Ele luta por mim, Ele se esforça por mim, mas o que é que eu estou fazendo pelo Senhor? Irmão, eu convido você a refletir sobre isto e a viver mais profundamente o Evangelho glorioso de Jesus Cristo. Lembrando, Senhor, eu preciso me achegar a Ti. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você conhece sobre Deus e mais você evita aquilo que entristece a Deus. Amém? Espero que essas poucas palavras te ajudem, tragam um crescimento para você, uma melhora para você, um avanço para você. E deixo o convite, o endereço de várias igrejas estão passando aqui pelo vídeo. Nós temos o canal no YouTube, Tabernáculo dos Santos de Presidente Epitácio. Você pode pesquisar também no Facebook, Tabernáculo dos Santos de Presidente Epitácio, ou também no Instagram, @Tabernáculo dos Santos. Você vai ver ali a versão em vídeo deste devocional, e nessas versões em vídeo há o endereço passando de vários tabernáculos na região onde nós estamos. Nós somos aqui da região oeste do estado de São Paulo, e aí se você é daqui de próximo a nós, né, próximo a um desses pastores que vai estar passando o endereço, eu faço o convite a você para que você vá lá, para que eles te ajudem nessa caminhada, para que você deixe este pecado de fora da sua vida e passe a viver uma vida que agrade ao eterno Deus. Amém? Esse é o meu desejo para você hoje, o meu convite especial a você hoje: viva uma vida para o Senhor. Fechamos nossos olhos. Bondoso e eterno Deus, Pai, não sei até onde esta voz e este vídeo está chegando, mas eu clamo a Ti, ó Pai, que o Senhor possa, aonde chegar, o Senhor possa tocar os corações das pessoas. Não falamos isto para angariar seguidores, não é esse o nosso objetivo, mas o que fazemos, ó Pai, proclamamos e anunciamos sobre estas bases que falamos aqui hoje. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor não tolera o erro, não tolera o pecado, que o Senhor está buscando homens que o adorem, e o adorem sobre um espírito de verdade, um espírito correto, de obediência à Tua palavra. E desejamos, ó Pai, uma vez que provamos da graça do Senhor, desejamos também que esta graça possa alcançar a outros que estão também na jornada pelo caminho. Pai, prospere os passos. Nós te pedimos de cada ouvinte que a saúde prossiga sobre estes lares, que o Senhor abra as janelas dos céus, que oportunidades venham sobre essas famílias, sobre estes irmãos. Pai, se estão desempregados, que o Senhor abra as portas de um emprego. Se estão enfermos, que o Senhor traga a cura. Movimente, Senhor, de uma forma poderosa estes lares, e que eles saibam que o Senhor tem estado com eles. O Senhor se faz presente na vida deles.
Pai, aqueles que são da fé, que essas palavras ajude, incentive, anime, desperte, Senhor, para que possamos ser cristãos cada dia melhores, servindo fielmente a obra do Senhor aqui nas nossas cidades. Pai, pedimos que o Senhor também possa estar conosco e que este dia, Senhor, que este momento, que esta oportunidade que o Senhor nos dá neste dia de vivermos, possa ser bem aproveitada por cada um de nós. Que seja um dia marcante na história da nossa vida, um dia de rendição, um dia de arrependimento, um dia de uma grande mudança, Senhor, na realidade da nossa vida. É o que eu peço a Ti, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.